Vamos agora dar início a mais um painel, neste início de tarde aqui no Security Leaders Sul. O tema é Zero Trust, confiança zero. Pode mudar a administração dos riscos cibernéticos? Quem vai mediar é a Graça Sermu. E como participantes, nós convidamos o Systems Engineer da Palo Alto, Daniel Bortolazzo. Convidamos também o gerente executivo de segurança de TI do Banrisul, Alexandre Vieira. O gerente de infraestrutura de TI do Grupo RBS, Dani Berno. E o presidente da Coordenação de Governança de TIC do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Jairo Wensin. Bem-vindos todos vocês. Graça, vamos ganhar tempo. Comande o show, por favor. Obrigada, prazer recebê-los todos aqui. Excelente esse time que nós estamos reunindo nesse painel. E o tema, que não é novo na segurança, com certeza, voltou aí a carga com força total, né? Então, eu queria justamente começar essa discussão sabendo de vocês. Vou começar até com o Alexandre. Alexandre, nós estivemos juntos já em várias oportunidades, né? E o tema Zero Trust, como eu falei, não é um tema novo, mas tem um grande desafio, né, Alexandre, nessa implementação. Você acha que agora, depois de tudo que a gente está vivendo, nesse período de pandemia, esse trabalho híbrido, enfim, esse cenário é realmente o momento certo de implementar, é a hora e a vez de implementar a Zero Trust? Oi, bom dia, Graça, novamente, nós juntos aqui, uma satisfação enorme mesmo, muito legal aqui participar dos debates aqui com vocês, né? Esse ano não consegui participar muito, né? No passado a gente fez aí várias conversas, aí que bom agora estar de volta aí esse ano aí conversando com vocês aí. Sempre agrega muito, aí todo mundo aprende junto, aí as opiniões dos colegas, é sempre legal aí trocar os pontos de vista, né? Sobre esse aspecto do Zero Trust hoje, né, justamente até, eu entendo assim, a gente já sabe assim, o quanto Zero Trust assim, vem já de mais de década para cá, esse conceito, né, de avançada segurança de perímetro, né, desperimetrizar, né, a segurança, né, e enxergar mais a questão assim, de se preocupar com a segurança também dentro. A gente se preocupava muito ali, segurança, né? Até um certo tempo, era muito uma abordagem ali, tudo que é externo é hostil, tudo que está dentro a gente confia, né? É confiável, né? Os controles para dentro, né? São menos rigorosos, né? E a gente mais se preocupa com o perímetro, né? E aquela segurança do que entra, o que sai, né? Mas já vem, né? Já faz um tempo aí que essa questão do Zero Trust, talvez não com esse nome Zero Trust, né? Mas essa questão de avançada segurança de perímetro já vem sendo abordada. Né? Lá no próprio Banrisul, pela natureza do negócio, como sendo uma instituição financeira, né? Realmente já de uma década para cá, a gente caminha para esse modelo de Zero Trust, né? Que não é uma ferramenta, não é uma ferramenta que a gente contrata e instala a ferramenta de Zero Trust, né? E sim é um conjunto de tecnologias, né? Um modelo, uma arquitetura, né? Que nos leva ao Zero Trust. A gente vem caminhando para cada vez ter um Zero Trust mais maduro, mais completo, né? E o momento atual, justamente, vejo daí que de poucos anos para cá, que a gente vê mais essa palavra na moda, quando se fala em segurança, assim, qual é o futuro da segurança, quando se fala o que as tecnologias aí né, atuais de segurança, se fala muito em Zero Trust, justamente que o cenário hoje demanda aí que a gente tenha esse tipo de segurança, assim, mais um controle maior dentro da empresa, dentro na rede interna, né, olhar para dentro também, né, essa questão toda do Covid, da pandemia que a gente teve, vem ainda acontecendo e forçou muito essa questão do trabalho remoto, né, isso então mudou, né, o modelo de trabalho, essa exposição maior que a empresa fica com os seus essa segurança interna, que era mais fácil de garantir interna, agora os colaboradores estão de casa, estão externos, estão de um dispositivo móvel, estão de um equipamento, né, que não tenha todos os requisitos de segurança que teria dentro da instituição. Né? Então, mais ainda agora a gente vê, assim, sem um Zero Trust, né, fica muito difícil, fica um desafio muito grande a gente conseguir manter a segurança sem uma arquitetura, né, mais voltada realmente para o Zero Trust, mais voltada para essa eu não confiar em nada, né? Não posso confiar em nenhum dispositivo,
né, os dispositivos mesmo internos, né, mesmo eu vou estar remotamente, né, estando dentro da minha rede, e essa abordagem de Zero Trust, não tem dúvida que, realmente, né, no cenário que a gente vive, isso vem mais à tona, a gente tem que buscar essa abordagem, buscar essa arquitetura, não só o trabalho remoto, não só isso, não só essa exposição, mas também, como a gente vê, a sofisticação dos ataques, né, como tem aumentado muito essa sofisticação dos ataques. A gente tem visto aí, nos últimos meses, aí, ataques aí bem devastadores mesmo, né, ataques aí que comprometem aí, instituições públicas, privadas, né, toda a natureza aí de negócio, aí tem, né, o setor de saúde, é o cenário que nós, né, estamos enfrentando, né, que não está sendo nada fácil, né, Alexandre? Coisas que eu nunca tinha visto, e, né, nessa sofisticação que acontece. Então, o Zero Trust realmente é algo hoje que é pauta, sim, necessidade, num plano estratégico, assim, de expandir a segurança. Eu vejo que é fundamental, faz todo sentido, né? A gente tem que buscar um rigor maior nos controles que um Zero Trust vem a trazer, né? Tá ótimo. Agora, Dani, vou trazer você para essa conversa, já estivemos juntos também muitas vezes. Eu sei que você atua num segmento onde, né, essa área, posso dizer, nossa, né? Essa área de comunicação, uma área efervescente, todo mundo quer acessar tudo, todo mundo quer ter direito a tudo. E quando você fala do não confiar, né, o conceito, nós já tivemos aqui, Dani, alguns debates acalorados sobre isso, né? Que é um conceito que, às vezes, para o usuário, ele é um pouco difícil, porque o usuário ele quer acessar tudo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco nesse ambiente, na sua área, se implementar esse conceito se torna mais desafiador, olhando a questão da user experience, da experiência do usuário. Perfeito. Prazer, primeiro, estar de volta aí. Prazer é nosso. Bom, ainda mais todo usuário quer acessar tudo, ainda mais jornalista, né? Pois é, por isso que eu me incluí aí nesse grupo, nesse segmento, né? Que é um segmento realmente muito efervescente. Assim, falando um pouco do Zero Trust, assim, vamos pegar o conceito e não o nome, né, Zero Trust, né? Na verdade, é uma maneira de a gente conectar três pontas de forma segura, né? Quem que seriam essas três pontas, né? O usuário, os devices e os recursos corporativos, né? E o que acontece hoje em dia é que o usuário está em qualquer lugar, o device pode estar na empresa, pode estar em qualquer lugar, esse device pode ser da empresa ou não, o usuário pode ser da empresa ou não, e os recursos corporativos podem estar na empresa, pode estar na nuvem ou pode ser de terceiros também. Então, a segurança baseada em perímetro, né, aquela segurança tradicional, realmente ela fica, digamos assim, incapaz de conseguir fazer isso de uma forma ágil, né? E aí tu falou na questão da experiência do usuário, né? A gente sabe que segurança e agilidade nem sempre andam juntas, né? Geralmente uma puxa para um lado, outra puxa para o outro lado. Mas é o que eu sempre digo, né? Não existe... até pode existir um negócio sem segurança, mas não existe uma segurança sem um negócio, né? Então, na verdade, a segurança veio para apoiar o negócio, né? A fazer as suas atividades, né? Isso também, né, passa pela questão do usuário, da experiência do usuário, da produtividade do usuário, né? Hoje, com a questão da pandemia, né? Então, isso já para a segurança, digamos assim, inclusive, houve um novo desafio, que é dar todo mundo, né? Não todo mundo, mas boa parte dos colaboradores em casa, né? Com equipamentos próprios, com equipamentos da empresa, né? Então, aí voltando à questão do Zero Trust, ele me parece, ele realmente não é uma coisa nova, né? Ele já vem aí em desenvolvimento nos últimos 10 anos, me parece uma coisa irreversível, né? Assim, a necessidade de se evoluir nessa área, né? Por outro lado, tem que também se evoluir mais na segurança, porque a gente está vendo que os desafios aumentam,
né? Além, pela própria arquitetura que eu acabei de falar, totalmente distribuída, né? Dessas esse três cenário pontas, que você traçou, né? aqui foi muito interessante, Dani. Esse cenário que você traçou eu achei muito interessante, né? Usuário, devices e recursos estão né, completamente mudados nesse novo modelo, né? Muito mais do que quando a gente falava sobre isso, mas o trabalho não era remoto, né? Não era tão híbrido como agora a gente está acompanhando. E eu queria que você concluísse sua fala, só passando um pouco para a gente, que a plateia já começa a perguntar, né? Se você acha que nesse teu segmento vocês já estão implementando, é um projeto, é difícil, é uma coisa que é uma jornada, como em que ponto você está, só para concluir aí a tua fala, Dani? A gente tem pontualmente implementando ações de segurança em Zero Trust. Ainda a nossa segurança ela é baseada em perímetro, em camadas, né? A velha e boa segurança em camadas, né? Firewall, banco de dados, aplicação, rede e né? Endpoint, né? Antivírus. Então, assim, a gente ainda adota essa postura, mas com a nossa, como a gente está numa jornada de migração para nuvem, em algumas aplicações e sistemas, o que acontece? Quando a gente está migrando, a gente não está fazendo simplesmente que se chama um lift and shift, né? Que é, ou seja, o sistema como ele está no on-premise para a nuvem. Na verdade, esse sistema é modernizado e a partir daí a gente começa a adotar uma arquitetura de Zero Trust, vamos chamar assim. Perfeito, excelente. Muito bom, entendemos aí a sua opinião sobre o cenário, mas também o seu momento aí é muito importante. Antes de passar para o Bortolazzo complementar, eu queria trazer o Jairo. O Jairo acho que está estreando aqui conosco. E, Jairo, é muito interessante a sua participação, porque você traz aí uma visão de governança, né? Uma área que nós estamos também considerando cada vez mais importante, aproximando cada vez mais essa área da segurança, porque, independente de falar do conceito Zero Trust ou não, hoje é muito importante ter essa visão de governança quando você passa a implementar qualquer ação de segurança que vai levar em consideração a experiência do usuário, né? Então, eu queria muito, Jairo, ter assim a sua visão sobre esse novo momento que a gente está vivendo, né? Da própria segurança, os líderes de segurança assumindo que tem uma mudança, né? Uma segurança de perímetro, uma segurança diferente, estratégica, Zero Trust, mas e a governança também junto nessa virada, digamos, nesse reposicionamento. Bom dia a todos, bom dia, Graça, né? Bem importante o que você falou, eu vou falar do ponto de vista de governo, tá? Esse conceito de Zero Trust não é novo, lá mais de 10 anos, né? Mas, assim, do ponto de vista de governo, isso se evidenciou aí em 2019, 2020, a gente colocou no nosso como plano de gestão, questão de confiança praticamente zero, e em 2020 vejo que se evidenciou bastante, por vários motivos. Os ataques que ocorreram aí no serviço público, né? Isso foi um grande motivador. A pandemia, né? O serviço público estava mais ou menos assim no meio stand-by, né? Ele estava meio na zona de conforto, estava sendo instigado por questão do BioD, a jornada para a nuvem, olha, você tem que ir, mas o setor privado foi primeiro e a gente estava meio estudando como é que vai. E o Zero Trust estava aí já no board, olha, tem que observar isso. E com esse movimento aí, a coisa se acendeu e, olha, corram atrás do prejuízo porque o problema está aí. E se tinha risco, agora aumentou muito mais, entendeu? Gerenciar risco é muito importante. Eu acho que a grande maioria das empresas, até pela baixa cultura, eu acho que é interessante uma consultoria, entendeu? Nessa área, eu acho que isso se aplica bem. Sobre a questão do Zero Trust, ela como eu falei, é uma forma de pensar, não é uma tecnologia em si, né?
Exato. E trazer essa discussão para nível de governança é muito importante. Né? Muito importante, porque senão a grande estratégia, olha, segurança como se diz, é a bola da vez, entendeu? Ou presta atenção, ou você vai ter um problema muito, muito grande, entendeu? Então, e é interessante, Jairo, você ter colocado isso, porque realmente a gente que está aqui na TVD acompanhando todos os setores, percebe o aumento e interesse cada vez maior de líderes de governo de se envolverem nessa discussão de segurança, junto com governança, risco, né, compliance. Então, esse é um movimento muito recente, pelo sentido nosso aqui, mas muito intenso, até em função dos ataques e tudo que a gente vem acompanhando e que tem acontecido no setor de governo, né, Jair? Bem, isso. Assim, o Tribunal de Contas, a área de governança é nova, né? Nasceu em 2019, a área de compliance, dessa parte de segurança, o Comitê de Segurança começa a ganhar corpo, né? Até por uma motivação interna, e principalmente muito mais reativo até do ponto de vista que está acontecendo, né? Mas é uma realidade, é uma necessidade. Os órgãos públicos, em geral, terão que acordar para essa nova realidade, obrigatoriamente. Não é uma vontade, não é uma obrigação. Já virou a necessidade e uma obrigação. Daniel Bortolazzo, virou uma necessidade e uma obrigação. A gente vê empresas, né, de vários segmentos, vários níveis de maturidade diferentes. O que tem de novo, na tua opinião, que realmente, quando você acompanha, independente do setor, forçando aí as empresas a buscar um conceito, a resgatar, na verdade, né, Bortolazzo, um conceito para encarar esse cenário que o próprio Dani muito bem colocou, né, usuários, devices e recursos para todos os lados, né, em todas as direções e de todas as formas. Graça, obrigado pelo convite, obrigado pela participação aí a todos. Eu acho que quando a gente pensa no conceito do Zero Trust, como você colocou, o pessoal comenta que mais ou menos 10 anos, exatamente por esse período que esse conceito vem sendo trazido, né, para o mercado, mas que ele se intensificou nos últimos 5, quando o governo americano, que puxa um pouco, né, essa discussão de cibersegurança, divulgou em cima do vazamento de pessoas civis que esse ia ser o conceito base que eles iam adotar como estratégia para o governo americano, né? Então, quando você traz o novo e o velho nesse cenário, acho que o novo não é tão novo assim, é só a intensificação dos ataques e a intensificação do impacto desses ataques no business da empresa. Então, acho que a ideia do acesso remoto, da migração para a cloud pública, SaaS, toda a mudança nas transformações digitais que as empresas vêm sofrendo, ela vem aumentando o portfólio, o potencial, né, de ataque para esses problemas. Então, o que acontece ali é que os ataques aumentaram, se diversificaram mais e vão continuar crescendo exponencialmente. Isso tornou cada vez mais necessário adotar uma estratégia de segurança mais efetiva. Então, acho que o novo, nesse caso, que motiva ou é a motriz para essa adoção, ela é realmente essa intensificação de ataque e esse impacto no business cada vez maior. Um ponto interessante nessa história, né, do Zero Trust, como eu falei, tem mais ou menos 5 anos, por volta de 2018, foi esse caso do governo americano que ele intensificou, mas em maio desse ano saiu uma nova ação executiva do governo americano, onde ele enfatizava várias vezes o conceito do Zero Trust, apoiado também, o conceito como estratégia, né, de base, mas apoiado pelo framework da NIST como modelo de implementação, juntando esses dois mundos, né? Então, são dois mundos muito legais para você juntar, mas o ponto interessante, pegando um pouco a fala do próprio Dani, do Jairo, é que a forma como o mundo hoje está, onde as aplicações, os usuários, devices estão, essa aplicação do Zero Trust ela não pode ser mais só num core ou num ambiente de rede tradicional. Então, esse documento executivo do governo americano, ele justamente trata isso. A ideia do Zero Trust, apoiado pelo framework do NIST, nos ambientes também de SaaS, de cloud pública, de IaaS, e não só na infraestrutura tradicional. Isso é de maio, agora, né? Então, existe toda uma tendência cada vez maior de adotar como estratégia, né? E aí, quando a gente pensa, pelo menos na nossa visão, a adoção disso,
isso passa naturalmente para você conseguir entender melhor a tua arquitetura, né? O Jairo trouxe a ideia da governança. Na minha opinião, os projetos de Zero Trust, eles têm que começar na governança. Eles têm que começar com a parte de política e processo. Eles têm que começar a área de business, conversando com a área de política, processo e governança e entendendo como que se pode melhorar aquela infraestrutura para entregar uma necessidade de negócio maior. Então, é muito comum a gente ver algumas empresas tentando adotar a ideia de Zero Trust como algo único e em toda a empresa ao mesmo tempo. E não é muito esse o caminho ideal, né? Então, a ideia é que a gente passe por qual que é o entregável de negócio, o que eu quero resolver, né? É um ambiente novo em cloud pública, é minha infraestrutura de SaaS, é o meu usuário remoto, ou é um nicho de sessão de aplicativo de rede que eu quero aqui, que é mais crítico para mim, para PCI, LGPD, ou quer que seja. E a partir dessa necessidade de negócio, eu usar a estratégia como base para esse nicho. E a partir dali eu vou crescendo esses blocos. Então, quando a gente pensa de novo no mercado, o que a gente acredita muito é que para você conseguir viabilizar toda essa transformação da tua rede numa rede mais segura de Zero Trust, sem começar pelo entregável de negócio, tem que particionar isso em entregáveis menores, de acordo com o business, com o risco e com a necessidade que você tem. Você tem que começar por visibilidade do teu ambiente, né? Então, acho que um ponto base que a gente, em geral, fala é você precisa entender o que você tem, né? O que o Dani traz. Como que você entende aonde estão todos esses usuários, devices, aplicativos no mundo de rede dinâmico que a gente tem hoje, com a transformação digital, com o crescimento cada vez mais exponencial de clouds públicas, IaaS e SaaS. Então, começa muito por essa visibilidade. Então, acho que o NIL aí está no aumento e está em você conseguir cada vez mais aprofundar o teu entendimento da tua rede para, a partir dali, conseguir implementar. Perfeito. Muito bom, Daniel, a sua observação. Excelente essa primeira rodada, visões aqui, experiências muito interessantes. Eu quero passar para o segundo tópico do nosso painel, que, de certa forma, o Daniel já introduziu, né, o tema, né? Sozinho, o Zero Trust, até o Alexandre falou, né, não é um produto, vocês falaram, né? Vou ali comprar, né? Vou implementar o Zero Trust, vou ali comprar uma solução, é uma combinação. E aí falar um pouco dessa combinação. Alexandre, agora vou procurar fazer assim um ritmo, né, mais dinâmico aqui no nosso painel. Então, uma pergunta assim direta. Zero Trust, é importante estar na nuvem para uma boa implementação de Zero Trust? Os demais já vão pensando aí nessa questão. Não vejo essa relação, tá? De ser importante estar na nuvem, não vejo um ambiente totalmente on-premise, né? Tudo, né? O próprio, né? A gente como um banco aí de várias décadas, aí, diferente de outros bancos mais digitais que já nasceram na nuvem, né? A gente é um banco mais tradicional, que já tem uma arquitetura, um legado todo, então a gente tem essa questão de nuvem. Para nós, né, a gente tem já um certo pé atrás, não é tão simples, né, de migrar para a nuvem. Tá? Então, tradicionalmente, né, o setor financeiro ele lida de uma maneira um pouco diferente com essa questão. Apesar que hoje já tem muita coisa em nuvem, né, a crítica, inclusive, né, Alexandre? Sim. Inclusive tem uma própria resolução do Banco Central justamente para nortear a questão de nuvem em bancos, né, para deixar isso aí bem mapeado, bem claro, né, essa questão de tratamento de nuvem em bancos, né? Mas não vejo essa necessidade. O Zero Trust vem atender aí ambos os cenários em nuvem, né? Local, não vejo uma relação, não bate bola direto, como falou, assim, não vejo relação direta. Agora, Dani, para você eu pergunto o seguinte, fica mais fácil implementar uma solução de Zero Trust quando você tem um ambiente mais em cloud, numa configuração que não tenha VPN, enfim, eu estou trazendo aqui questões que a plateia também está nos encaminhando aqui, né? O que você acha, Dani? Eu acho que quanto mais velho o sistema, mais difícil, assim. Então, os legados sempre são complicados, né? Quando a gente fala de nuvem, a gente já está falando, até pela idade da nuvem, de coisas mais novas, né? Sim. Então já vem embarcada uma tecnologia, né? A arquitetura Zero Trust, praticamente, ela vem junto, né? Com os serviços da nuvem que tu está contratando, né? Exato. Então, assim,
a nuvem facilita, né? E Tá. ela requer, além de facilitar, ela requer também uma abordagem mais ampla, né? Que é o caso Tá. do Zero Trust. Eu acho que o grande ainda desafio, né, em relação ao Zero Trust é que tu não tem um único fornecedor, né? Nem um único sistema. Então, as integrações entre fornecedores e com níveis de maturidade diferentes, isso pode te trazer mais dificuldades, entendeu? Se é digamos, né, um monolito ali, é mais fácil, mas a vida hoje em dia não é assim, né? Então, nesse sentido, complica, né? Essa integração com vários fornecedores, né? Muito bom você trazer mais esse tópico. Eu vou colocar, então, aproveitar e já vou colocar esses 2 tópicos para o Jair. No governo, Jair, essa questão de nuvem ainda é, né, tem toda uma jornada ainda evoluindo. Mas, na sua opinião, a gente tem ilhas de excelência também no governo, né? Então, você tem órgãos, institutos bastante avançados, já com muita coisa em cloud. Na sua opinião, essa modernidade, esse novo ambiente, com menos, né, legado, facilitaria implementar esses novos conceitos? E aí um aspecto, já colocando que o Dani trouxe, né? Ao implementar, tem o desafio também de você ter que fazer uma integração, tem uma lição de casa aí. Depois eu quero ouvir o Bortolazzo também, Bortolazzo, sobre esse aspecto da integração. Então, está com você, Graça, eu vejo assim, ó, serviço público, eu não vejo, talvez, não conheço nenhum órgão que vai ficar totalmente na nuvem. Ele vai ter sempre alguma coisa on-premise, então ele vai ter que sempre considerar o Zero Trust, todo o arcabouço aí olhando nuvem, olhando a sua solução on-premise. E vai ser um jogo de Lego, um quebra-cabeça, né? Para colocar cada um na melhor posição. Entendeu? Então, e essa jornada para a nuvem é muito mais, os óbices não são técnicos, é muito mais jurídicos, né? Segurança jurídica para ir para a nuvem, né? Mas é um caminho sem volta, na verdade, o que se diz é que não se pergunta se vai para a nuvem, é quando se vai para a nuvem, né? Está acontecendo, mas vai ter sempre esse modelo híbrido, não vejo totalmente na nuvem, né? Mas eu vejo a montagem desse quebra-cabeça, né? De como... Você usou uma boa analogia do Lego, sempre ajuda, né? E é o que o Dani trouxe, né? Existe aí um nível de dificuldade nessa integração que precisa ser tratado aí por quem se propõe, né, a fazer isso. Graça, só para complementar, eu acho que são 2 dores que a gente tem no serviço público, agora que é recente, né? Uma é a questão da segurança da informação, né? Da parada da operação, e outra questão do ponto de vista de proteção de dados, privacidade. Isso, então, as seguranças, como é que esse Lego, né? Ele tem que estar olhando tudo isso. Olha, o que está na minha camada de superfície, o que eu estou protegendo, que isso que é o objetivo. Então, está mudando assim, o objetivo das coisas, entendeu? Sim, bem lembrado, bem pontuado com a proteção. Eu volto com o Daniel num ponto, Daniel, importante. Não existe um único sistema, né? Níveis de dificuldade para implementar, e até a analogia trazida também pelo Jairo, de um Lego, né? Então, é isso mesmo, quando a gente está falando dessa implementação, você mesmo falou, né? Não é sozinho que se faz isso, não é com uma única solução, mas como é que você vê essa integração hoje, Daniel? Como é que você tem acompanhado isso? Bom, eu acho que o Jairo trouxe esse ponto bem interessante das prioridades para o governo, que não são tão diferentes, né, das prioridades um pouco dos enterprises como cibersegurança, e a questão da movimentação para cloud ser um fato, né? Eu acho que o que eu vejo aí é que, o que eu falei um pouco até anteriormente, a gente precisa desmembrar esse projeto do Zero Trust em projetos conectados com o business que você quer atender. Então, é como se você olhasse dentro de uma transição para cloud, se é esse o caso, você vai ter ali o que você vai movimentar para cloud, qual que é o teu objetivo de negócio com aquilo. Você vai olhar aquele sistema como o bloco que você quer proteger para usar a estratégia de Zero Trust. O Jairo trouxe também a questão da proteção de dados, né? Então, nesse caso, o dado
é o seu asset a ser protegido, né? Então, a ideia de se criar uma estratégia de Zero Trust, você ter uma iniciativa de Zero Trust, a discussão de Zero Trust, mas a ideia de você desmembrar isso e alinhar isso ao tipo de negócio, ao tipo de necessidade de business que você quer resolver, é o melhor caminho. Então, o que eu, em geral, sempre falo é que é muito importante usar a estratégia de Zero Trust, dividir o teu entregável de negócio, entender ele separadamente, como você vai aplicar a estratégia de Zero Trust naquele entregável de negócio, que pode ser o acesso remoto para melhorar a tua força de trabalho remota, pode ser o aplicativo que está indo para a cloud pública e que ele vai melhorar uma experiência de usuário, um tipo de acesso, reduzir um custo, mas você pegar esse entregável de negócio e olhar o Zero Trust para ele, aí sim, desmembrar ele, que vai ter cloud pública e privada, que vai ter data center tradicional, que vai ter alguma coisa em SaaS e que vai ser terceiros, vai ter acesso remoto. Então, se você olhar a rede como um todo, fica algo realmente muito complexo de ser implementado e muito demorado. E aí é uma analogia que o desenvolvedor usa muito, né, de você fazer isso em blocos, você dividindo isso e executando. Então, eu acho que a ideia de olhar o Zero Trust partindo da necessidade de negócio, partindo do que você quer pavimentar ali, e usar a estratégia nesse bloco é o melhor caminho. E aí passa por a gestão de dados que eu estou procurando agora por causa da LGPD, eventualmente, eu vou olhar, então, esse bloco ou esse sistema que tem esse dado e, a partir dele, gerar. É um ambiente de IoT ou de OT para um tipo de indústria, eu vou olhar esse ambiente de OT e nele eu vou incorporar. No caso de um banco, eu estou falando eventualmente de PCIs, Bacens, o próprio Pix, no projeto do Pix, eventualmente eu vou usar, começar a construir a minha arquitetura de segurança da minha infraestrutura de Pix, pensando em Zero Trust. Então, é desmembrar e trazendo a estratégia para isso. Mas isso passa muito pela ideia de você, volta à questão, conseguir enxergar o que está acontecendo, né? Muita consultoria, muita base para você melhorar a política e processo, ela passa somente através de entrevista. Então, a ideia é você conseguir enxergar o dado real na rede, realmente mapear o que foi dito em entrevista, né? Se realmente isso acontece na rede, é um desafio muito grande para a tecnologia, para você poder implementar essas segmentações, esses controles, né? Um ponto só que eu adicionaria nesse todo é que a ideia da implementação de Zero Trust, ela trazer talvez ou piorar a experiência do usuário, deixar mais complexo uma jornada LGPD e compliance, na verdade eu acredito um pouco o contrário disso, tá, Graça? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, uma jornada de compliance, se eu tenho uma arquitetura de Zero Trust implementada, eu tenho a visibilidade de usuário onde ele está, o dado onde ele está e como é a comunicação de todo mundo. Eu tenho dado para resposta a incidente e para um auditor. Então, a ideia de você implementar uma arquitetura de Zero Trust, ela vai acelerar a tua jornada de qualquer compliance. A ideia de você ter uma arquitetura de Zero Trust implementada na cloud pública, ela vai ajudar você, por exemplo, mover para a cloud pública sistemas mais sensíveis, que tem que estar compliance com algumas regras, te dá mais governança, te dá mais dado para você movimentar. Ao mesmo tempo, entender a tua rede e essa visão que a ideia de Zero Trust traz na telemetria que ela proporciona, vai te ajudar a melhorar a experiência do usuário, entender aonde estão os gaps, entender aonde tem problema para você resolver. Então, eu acredito que se ela for implementada de maneira correta, dentro desses nichos que a gente define, ela vai acelerar a tua jornada de compliance. A existente atual, que seria uma LGPD, PCI, enfim, ou as futuras que vão vir e que vão vir. A gente sabe que vai vir como a cloud, novas normativas. Ela vai ajudar na experiência do usuário, porque você vai entender melhor como que está o uso dessa rede, para melhorar tempo de resposta, para melhorar o próprio aplicativo, ou o que quer que seja. Ela vai ajudar também, no final, a dar telemetria, a dar números, vamos dizer assim, para justificar a tecnologia, para justificar a segurança. Então, eu, particularmente, vejo o Zero Trust apoiado pelo framework do NIST como algo essencial. Só que é importante desmembrar, senão vira um projeto extremamente gigantesco e você não vai conseguir, realmente, vai se tornar inviável se você olhar por esse aspecto, mas eu acho que tem que começar. O único ponto adicional sobre cloud que você trouxe, eu acho que a vantagem da transição para a transformação digital usando a cloud é você poder começar a infraestrutura de cloud com security by design, que a gente fala, né? Você começar já a infraestrutura de cloud e já pensar na arquitetura de segurança na transição. Vai dar mais trabalho você trabalhar uma rede já tradicional e implementar o Zero Trust, porque ela já está construída. Você tem aplicativos ali legados, às vezes, de vários anos, com IPs hard-coded em aplicação, já vi muito isso acontecer. Você mexer naquela estrutura é realmente muito complicado. Então, a ideia da cloud, do SaaS, do Remote Access, do SaaS, ela ajuda você a trazer, na verdade,
uma visão nova, uma simplicidade de criar segurança by design. E o SaaS, especificamente, para toda a estrutura remota e corporativa, é um outro conceito muito interessante a ser discutido, que eu acho que pavimenta muito a implementação do Zero Trust também. Perfeito. Nós estamos indo para o finalzinho, né? Corrido aqui, o tempo voa, como a gente costuma dizer, e eu queria passar rapidamente por esse último tópico, né? De certa forma, o Daniel já trouxe, né, respondeu já essa pergunta de como essa tendência pode fazer diferença nas empresas. Eu comecei falando sobre o desafio dessa experiência do usuário. Eu queria ouvir rapidamente o Alexandre. Alexandre, essa tendência, ok, a segurança tem a visão, a importância dos Zero Trust, mas o que é perceptível, o que vai ficar num projeto de implementação de Zero Trust, né, bem sucedido? O que vai ficar visível, na tua opinião, para a empresa? O que o pessoal do Rio Grande do Sul vai sentir, vai falar, pô, caramba, isso é muito importante e, obviamente, não precisa relacionar com o Zero Trust, como você falou, um conceito da segurança, mas no que ele se traduz de vantagem aí para quem está realmente, né, ou acessando, seja o cliente final, ou até mesmo os próprios funcionários, né, os seus próprios colaboradores. Eu não tenho dúvida que aí o reflexo nas áreas de negócio é uma flexibilização maior, numa facilidade maior. Essa experiência do usuário vai trazer uma flexibilização maior nas demandas, nas necessidades das áreas de negócio, né? Quando a gente fala em Zero Trust, fala nessa assim, zero confiança. Por um lado, remete aquilo, pô, mas como assim? Então, isso vai ser uma tecnologia que vai... Então, a gente não vai conseguir fazer mais nada dentro da infraestrutura, porque eu não confio em ninguém, então você vai vir para atrapalhar. Exato. Né? É a legítima unidade aí tranca-rua, né? A unidade de segurança, que a gente fala, a área de segurança é a unidade tranca-rua. Né? Ainda vai me vir com uma tecnologia aí zero confiança, né? Mas é o contrário, justamente por esse conjunto de tecnologias que a gente vai desde a infra, no controle de acesso, nas autorizações, esse conjunto de elementos aí que a gente consegue ter um controle maior, uma precisão maior, né? Justamente isso aí facilita flexibilizar para as áreas de negócio, necessidades, demandas, que muitas vezes sem essas tecnologias a gente não tinha muito como controlar, meio que... não está conseguindo atender, né? Muitas vezes precisa fazer isso aqui. Escala, né, Alexandre? A gente não consegue controlar bem, então bloqueia, não deixa fazer. Muitas vezes era assim, né? Ou libera ou corta. Como você falou, fica nos extremos, né? Você não tem aí uma capacidade de fazer uma escala, uma variação, né? Exatamente. Muito interessante. Exatamente. Muito bom. Ótimo. Muito rapidamente, Dani, para você pontuou bastante o desafio, muitos aqui estão sendo solidários a você com os níveis de dificuldade e com também o desafio da integração. Saiba que vários aqui na audiência se solidarizam, mas é uma jornada inevitável, né? O que você acha, na tua opinião, que tem aí de impacto, principalmente na tua área, né? Como eu brinquei até, eu conheço bastante, né? Onde há uma demanda, uma necessidade muito grande de acessar tudo, e controle não é uma palavra que caia muito bem nessa área, né, Dani? Eu acho que o Zero Trust vai ser o grande viabilizador assim, do mundo mais conectado, né? Eu estou falando sistemas, aplicações e pessoas, né? Em qualquer lugar, né? Na nuvem, on-premise ou de terceiros, né? Então, eu acho que o Zero Trust é o grande viabilizador. Se a gente fosse utilizar tecnologias tradicionais, ficaria inviável. Essa que é a verdade. Não é nem a questão da agilidade. Ele vai também trazer agilidade, né? Além de viabilizar, né? Então, eu só queria colocar um ponto assim sobre a questão do Zero Trust, para a gente não perder a visão do todo, né? Eu ainda acho que o elo mais fraco da cadeia da cybersecurity é o usuário. Então, assim, o Zero Trust, ele não vai resolver a questão do usuário, entendeu? Assim, ele, obviamente, né, porque nenhuma tecnologia é 100% segura, né? Não é 100% infalível.
Então, assim, a questão do usuário ainda tem que ser também bastante trabalhada, né? Como É verdade, todo, né? é verdade. Em paralelo com as Exato. tecnologias, entendeu? Não, mas é uma importante tecnologia. não esquecer, né, Dani? É importante não esquecer esse aspecto, né, quando a gente está olhando para esse futuro. Jairo, sua consideração final aí rapidamente, na sua opinião, para o governo, né, e assim, com a visão que você trouxe desse setor, o que você vê aí realmente como mudança, como diferença, como impacto aí no governo, no momento que se partir para a implementação ativa, né, desse modelo? Graça, é um desafio, tá? Eu vejo assim que Tá. a gente é um processo, é uma jornada que o governo vai ter que trilhar. Pegar o dado lá nesses 3 estados, o dado em repouso, o dado em movimento e o dado sendo processado. Então, ele tem que ir sob o ponto de vista do usuário. Olha, qual é o dado importante que eu vou ter que atacar ou proteger, entendeu? E para o governo é um desafio, porque ele se viu da noite para o dia com uma realidade muito diferente, né? Acordou para um problemão, entendeu? Um problemão. Verdade. Onde que os hackers estão fazendo a festa com essa grande vulnerabilidade, né? Infelizmente, não é só esse setor, né, Jair? A gente está, de manhã que nós tivemos um painel, o pessoal de saúde também trouxe esse cenário que também está preocupando muito, embora o setor financeiro já tivesse, né, um tempo maior lidando com isso, hoje outros setores também estão na mira, então está sendo bem complicado. Pessoal, muito bom. Daniel, queria que você, ao final aqui, agradecesse junto comigo aqui essa turma, esse timaço que participou aqui com a gente, esse bloco tão legal que a Palo Alto trouxe aqui para a gente, por favor. Bom, eu agradeço sim, Graça. Eu agradeço também a ideia da gente falar desse assunto, é um assunto que eu acredito muito, é um tema que eu falo dele já há vários anos, é um tema que eu advogo muito em favor, porque eu acho que ele é realmente uma estratégia muito importante para melhorar a segurança, independente de tecnologia, independente dos produtos ou das soluções que vocês usam. Então, acho que é um tema que ele tem que ser discutido, então agradeço a oportunidade de poder trazer essa discussão. Ao mesmo tempo, também me coloco à disposição, eu coloco todo o time executivo da Palo Alto e técnico à disposição para a gente elaborar e discutir mais com vocês cada necessidade, cada ambiente, enfim, como que a gente pode colaborar com vocês para melhorar a segurança da rede de vocês, independente da questão tecnológica. Então, obrigado pelo tempo, Graça, obrigado a todos aí pela participação. Imagina, nós que agradecemos, desafios existem, né? Mas nós estamos aqui. Hoje, amanhã, nós vamos conversar sobre todos esses desafios, vamos fazer uma pausa agora para o almoço, mas a gente volta à tarde. Muito bom ter discutido com vocês esse tema tão interessante. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Jairo, Dani. Adorei revê-los, mesmo que virtualmente. Até uma próxima. Daniel, obrigada. Excelente bloco. Um abraço para todos vocês. Bom almoço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, Graça, pela excelente condução e também obrigado a todos que participaram desse painel que dispensa comentários.